Bom, galera, vamos lá. No vídeo passado, eu mostrei pra vocês que eu tive R$ 217 e alguns centavos de lucro em 2 semanas. Só que no vídeo de hoje é completamente o oposto. Essa semana eu não vendi absolutamente nada. R$ 0. E cara, sinceramente, eu podia simplesmente não gravar esse vídeo, entendeu? Esperar aí uma semana que fosse melhor na questão das vendas pra gravar um vídeo de novo mostrando só quando eu lucrasse, mas não é assim que eu quero levar esse canal, entendeu? E aí galera, beleza? Meu nome é Miguel e hoje eu tô começando não, né? Eu já comecei. Eu vou estar dando nome aos bois. A série desse canal vai se chamar Diário de um CLT Empreendendo, correndo atrás pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro, esperançoso de um dia mudar a sua realidade, cansado, mas que ainda tem um pingo de esperança. Uau! Sobre essa série e sobre tempo. A ideia aqui vai ser bem simples. Eu ainda estou CLT e eu dou graças a Deus pelo meu trabalho. Ele paga minhas contas, ele bota um teto sobre a minha cabeça, um chão sob os meus pés e me dá a possibilidade de inclusive ter esse valor aqui para tirar um pedaço dele e investir aqui nesse processo de revenda para tirar uma grana extra. Ele bota comida no meu prato. E eu tô construindo isso daqui nas horas que me sobram após o trabalho. E às vezes até um pouco antes do trabalho. Pra poder dar uma estudada em alguma coisa. Ou pra poder ver se tem cliente me mandando mensagem. E etc. Então esse diário, ele vai mostrar a real aqui do que tá acontecendo. Se eu vendi, se eu não vendi, o que deu certo, o que deu errado. Porque empreender, viver de modo geral, não é uma linha reta que só sobe, né? Nem sempre são tudo flores. Nem todo mundo nasceu já no modo easy do jogo. E eu acho importante trazer isso aqui também, não como vitimismo, mas como uma forma de você que está me assistindo, que também passa por isso, que também está aqui procurando um conteúdo sobre fazer renda extra, e por isso talvez tenha encontrado o meu canal, olhe e se identifique. Olhe e veja que tem uma pessoa real conversando com você. Talvez você aí que esteja me assistindo também seja CLT. E não um CLT Premium, que tem um super plano de saúde, que ganha praticamente um salário mínimo aí de vale refeição, vale alimentação, que pega ônibus lotado, metrô lotado para ir, para voltar, demora 1, 2 horas para chegar no serviço e para voltar para casa. E chega em casa lá pelas 7, 8 da noite, tem que ou fazer janta, ou cuidar dos filhos, arrumar um pouco a casa, ainda descansar e ainda estudar e ainda tentar botar em prática alguma coisa aqui para fazer uma renda extra, para pagar uma conta, para pagar uma dívida, ou cara, ou para investir um pouco melhor, ou até, mano, simplesmente para poder ter um lazer, porque o que ganha no trabalho não é o suficiente para viajar ou sozinho ou com a família, curtir um cinema sem culpa, para ir no restaurante com a família, com a pessoa que você ama, com a namoradinha, namoradinho, enfim aí. Dinheiro compra tempo, e tempo é o recurso mais valioso, na minha perspectiva, da face dessa terra. Se você tem uma grana a mais, você vai de Uber, você anda de carro. Quem pega ônibus e metrô sabe muito bem do que eu tô falando. Só que uma coisa que eu quero deixar claro sobre o meu ponto de vista, sobre uma pessoa que tá cansada, tô cansado, cara. Eu continuo trabalhando, eu me esforço muito no meu trabalho, eu dou graças a Deus pelo meu trabalho, mas eu tô cansado, mano. Eu não quero mais essa vida. Sabe o que é ver uma pessoa que aí trabalha numa empresa que tem vários benefícios, aí tem lá um plano de saúde? Do que adianta tu ter o caramba de um plano de saúde se tu precisa pedir permissão pra ir no médico, velho? Eu prefiro ter o meu dinheiro pra pagar eu mesmo meu plano de saúde e ir no médico quando eu quiser sem pedir permissão. E o que eu quero passar pra você aqui, porque eu tô falando sobre renda extra nesse canal, é que não ache que não dá pra começar a investir um pouco mais do seu dinheiro, mesmo que seja com a revenda. Assiste o vídeo 2, que ali eu falo por que eu tô olhando pra revenda como um investimento do meu dinheiro, não só como um processo de comprar um produto e revender, mas porque eu consigo ter um rendimento maior do que se esse dinheiro tivesse parado no banco. É possível começar, mesmo com pouco tempo. É possível. Só que você vai ter que conversar com o cliente. Você vai explicar a sua posição pro cliente. Olha, eu tenho isso aqui pra vender, mas eu só posso entregar à noite. Olha, eu consigo vender pra você, mas eu só consigo entregar no final de semana, no sábado à tarde, no domingo. E um outro ponto extremamente importante é não se comparar com quem não tem a mesma rotina que você, cara. Pelo amor de Deus, ou moça, mulher, senhora, enfim. Não se compare com quem não tem a mesma rotina que você. E eu tô falando isso pra ti, eu tô falando isso pra mim também. Porque a comparação
é um problema enorme, principalmente quando a gente entra na internet, é bombardeado o tempo inteiro com gente dizendo que saiu da CLT em um mês, comprando e revendendo coisa. Às vezes pode até ser, entendeu? Mas às vezes é um jovem que mora com os pais, que não paga aluguel, que não tem filho, ou que mora numa cidade que não precisa pegar metrô, que nem São Paulo, horas de ônibus, que nem uma cidade grande, cara. Então não compare a sua realidade com o de outras pessoas, nem sabendo o contexto e principalmente sem saber o contexto daquela pessoa. Porque aqui o pessoal vai querer recortar e mostrar somente o que eles querem, mano. Então vamos lá. Por que eu acho que essa semana foi zero? Eu acredito que não foi só uma coisa, tá? O meu trabalho, a correria pra caramba. Os colegas saíram, tô praticamente sozinho no setor. Então eu tive que ficar muito mais focado. Eu já sou focado no meu trabalho. Eu dependo desse trabalho, então não vou trabalhar meia boca. Eu preciso fazer determinadas coisas no meu trabalho e eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer. Só que tem me causado muito estresse, muito cansaço. Eu trabalho principalmente com a mente. Meu trabalho é muito criativo. Meu trabalho é muito lógico, com a mente, com o cérebro. E o meu cérebro virou patê. O tempo que eu tinha depois do trabalho, nessa semana, eu tava simplesmente sem conseguir utilizar pra mais nada, mano. Nem pra mim direito. Sabe quando você tá tão cansado, seu cérebro virou uma amoeba. Você senta pra fazer um bagulho, e aí você sente que fez 300 coisas. E do nada você olha, passou 2 horas. E você não fez 5% daquilo que você tinha que fazer. Então eu perdi venda, porque eu não respondi cliente na hora exata. Os meus anúncios já estão ficando meio velhos. Tem alguns produtos que há um tempo eu não atualizo foto, não atualizo título, não atualizo descrição. E tem a questão também do ticket mais alto dos produtos, que dentro da minha experiência aqui, eu vejo que o ticket mais alto, ele demora um pouco mais pra girar. E cara, o cansaço me bateu pra caramba 2 vezes nessa semana. Eu sonhei que eu tava desligando o computador, apagando as luzes, indo dormir direitinho e acordava de madrugada com tudo ligado, computador ligado, luz ligada. E isso é cansaço acumulado falando mais alto. Eu tava sonhando que eu tava indo descansar. Desligando tudo, arrumando as coisas em casa pra deitar e dormir, sendo que eu já tava dormindo e eu nem sabia que eu tava dormindo, mano. De tão cansado, velho, que eu tava. E se eu não vendi, o que foi que eu fiz? Bom, eu não parei. Comecei a editar alguns anúncios, abri um docs, fui fazendo aqui uma lista dos produtos que eu ainda tenho, criando novos títulos, criando novas descrições, parando novas fotos, vídeos desses produtos. Comecei a montar um Instagram para a lojinha também. Eu quero parar de depender um pouco do marketplace do Facebook. Cheguei a colocar uns trocados ali no Meta Ads para ver se trazia seguidores locais. Comecei a separar alguns vídeos, fotos novas de produto para eu parar aos poucos e colocando novos anúncios no marketplace do Facebook, também colocar na página do Instagram e divulgando nos grupos para voltar a vender. Outra coisa importante, né? O fato de eu não ter vendido não significa que não teve demanda. Eu recebi mensagens de gente querendo saber sobre os produtos, perguntando se entregava, perguntando se eu dava desconto e entregava. Então assim, boa parte das coisas que eu não vendi também foi porque apareceu pessoas da cidade vizinha, da região metropolitana, que querendo desconto e ainda querendo frete grátis. Eu não consigo fazer dessa forma. Então eu perdi venda por conta disso. Aconteceu também de um rapaz marcar comigo para vir pegar produto e não apareceu. Me fez esperar aí por 2 dias e não veio buscar o produto. Então eu nem perguntei mais se ele ia vir ou não. Então não foi uma semana perdida, porque eu estudei muito. E estudar também é importante para que a gente consiga melhorar os nossos resultados. Faturamento, lucro e prolabore. O que eu vejo pouca gente explicando e que é extremamente importante para você compreender que uma coisa é fazer renda extra, outra coisa é você trabalhar até conseguir, através dessa renda extra, sair da CLT. Só que é necessário entender que faturamento é diferente de lucro e é diferente de prolabore. E isso confunde as pessoas, planta ali uma semente de ilusão em muitas pessoas que estão assistindo esses vídeos. Em 2 meses eu comecei a colocar no meu bolso um salário mínimo. Porque uma coisa é fazer um salário mínimo em 2, 3 meses, principalmente dependendo do tipo de produto que você vende, de prolabore. Faturamento é todo o dinheiro que entra quando você vende alguma coisa. Tá voltando para você o dinheiro que você investiu no produto ou em qualquer outra coisa, mais o lucro. Lucro é o que sobra depois de descontar o que você gastou para ter aquele produto. E prolabore
para quem nunca ouviu esse termo, é a parte do lucro que você separa para ser o seu salário, para ser o seu pagamento. É o dinheiro que sai do bolso do negócio e vai para o seu bolso, para você viver, pagar contas, comprar comida. É tipo você contratar você mesmo, tá ligado? E se pagar todo mês, mesmo sendo o dono. Por quê? Se você tirar todo o lucro do negócio e gastar com outra coisa, sem reinvestir, considerar todo o lucro como um prolabore, um autopagamento, você não vai expandir, você não vai escalar o seu negócio. Se você pegar só o valor que você já tinha usado para comprar o produto, para comprar novos produtos, você vai ficar estagnado. Então são 3 palavras, 3 coisas diferentes, e é essa confusão que engana muita gente na internet e engana muita gente que já tá desesperada. Porque, geralmente, por trás desses números, não tem só aquilo que o cara tá mostrando. Não tem só a compra e venda de um produto no marketplace. Não tem só pegar uma inteligência artificial gratuita e montar aí um canal Dark e daqui 2 meses tá fora da CLT ganhando 10 mil reais por mês. Ganhando em dólar do YouTube. Não é assim que funciona, cara. Pode ser que funcione para algumas pessoas, mas são as exceções. Não é a regra. Precisa ser pé no chão, cara. Precisa ser realista. Porque tem muita coisa que as pessoas não mostram na internet. E elas não vão mostrar muitas vezes justamente porque ela ganha dinheiro com você acreditando que ela faz aquilo, mesmo que ela não faça. E o problema é esse. Quem tá desesperado para ganhar uma renda extra, quem tá desesperado acaba comprando e caindo nesse discurso sem entender essa diferença. Vamos deixar bem claro. Eu não tô dizendo que é impossível viver de brick, de venda e revenda, ou fazer um canal Dark, ou vender infoproduto ou qualquer outra coisa. É possível, mas vai depender de uma série de fatores, como o ticket do produto, o seu caixa inicial e o tempo que você tem disponível. Isso varia de pessoa para pessoa, cara. E se você não olhar para essa realidade, se você não levar em consideração essa perspectiva, você vai plantar uma falsa esperança em si mesmo. E se eu não trouxer essa perspectiva, trabalhar aqui somente com o que dá certo, trabalhar aqui somente falando quando eu vendi e não quando eu errei, ou não quando eu cansei e precisei parar para descansar, eu vou acabar plantando uma falsa esperança em quem assiste, que eu não quero fazer isso. Então, voltando para minha própria conta, para minha própria realidade, quanto que eu precisaria faturar para pensar em sair da CLT de verdade, sem correr o risco de parar na rua? Eu preciso de, no mínimo, 3 mil líquido no mês, no meu bolso, de pró-labore, não de faturamento. Eu não posso pegar todo o lucro e colocar no meu bolso. Eu preciso dividir o faturamento em 3 partes. Então vamos lá, uma parte do faturamento vira pró-labore, outra parte do faturamento caixa, para imprevistos e oportunidades que aparecem de compra, e a outra parte volta como estoque, o mesmo estoque que você vendeu. Senão você não vai conseguir escalar. Então, fazendo essa conta de forma bem chula, dá para dizer que eu preciso de no mínimo 7 mil de faturamento por mês para tirar aí uns 2 mil líquido, já contando com imposto, já contando com contador, já contando com essas coisas, tá? E de forma constante, ou seja, todo mês eu preciso ter certo um faturamento de 7 mil reais para tirar uns 2 de pró-labore. Você entende a diferença? Por que eu tenho que dividir por 3? Porque se eu quero ganhar mais, eu preciso tirar uma parte do lucro para reinvestir no negócio. E é por isso que eu bato na tecla de reinvestir os valores se você puder. Se você não está procurando uma renda extra para algo pontual, reinvista os valores do que você vai vendendo. Vamos entrar na estrutura aí da bola de neve. Você vai reinvestindo e a bola de neve vai crescendo, você vai ganhando mais força, mais poder de compra para poder reinvestir em outros produtos que vão te trazer uma margem melhor. Não é um milagre do dia pro outro. Seria excelente se todas as semanas fossem boas, mas não é assim que funciona. E foi por isso que eu decidi fazer isso num formato mais de diário. Conversei com o pessoal lá do grupo. A gente tem um grupo de network pro pessoal ir se incentivando, ir trocando ideia, compartilhando seus aprendizados. Muita gente ali está começando, existem algumas pessoas que já estão há mais tempo, inclusive do que eu, nesse ramo, que se predispõem a chegar ali e conversar com a gente, trocar ideia e ensinar, encontrar outros conteúdos também que são extremamente ricos de informação. Então eu decidi conversar com eles e falei, galera, eu não vou falar só quando eu vender, eu não vou falar só quando tudo estiver dando certo, porque eu sempre deixei claro que desde o primeiro vídeo que eu tô começando, que eu tô aprendendo, no final do segundo vídeo eu falo, se você é uma pessoa que tá assistindo, cara, e já fatura bem mais do que eu, vamos trocar ideia, entendeu? Não precisa entregar ouro, né, mas vamos se ajudar, vamos trocar uma ideia mesmo. Durante a conversa, a gente vai aprendendo muitas coisas.
E não necessariamente para copiar o que o outro está fazendo, mas para pegar aquilo e adaptar para sua realidade. No próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre um aprendizado muito importante, que é uma das coisas também que me faz querer continuar trazendo vídeos para vocês, é trazer uma parada mais real sobre um pouco de mentalidade para ir construindo o seu sonho de forma saudável e sustentável. Porque nessa filosofia, só para dar um spoiler, senão o vídeo vai ficar muito grande, nessa filosofia de que trabalhe enquanto eles dormem, enquanto eles transam, enquanto eles passeiam, enquanto eles viajam, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar 7x7, 24 horas por dia, 14 horas por dia. Eu já passei desse ponto. Eu já cheguei nesse ponto. Eu desenvolvi pressão alta, fui parar no pronto-socorro, a primeira vez com a pressão em 16/8, quase tendo um treco. Eu já tive fase da minha vida que se eu dormia 4 horas por dia era muito. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Ia parar de trabalhar no início da madrugada. E eu só adoeci, mano. Eu só adoeci. E essa semana aqui, quando eu vi que meu cérebro tava pifando, virando patê, e eu não tava mais conseguindo fazer o básico, pra mim, é um sinal de alerta e é uma coisa muito importante pra eu trazer pra vocês, pra incentivar o equilíbrio. Eu quero que outras pessoas olhem uma pessoa real, às vezes numa realidade semelhante, correndo atrás, com recursos limitados, tempo limitado, recursos limitados, começando com um pouco, mas começando. E eu quero incentivar você a começar no seu ritmo, dentro da sua realidade, para que você não desista e não desanime. Às vezes a rotina é cansativa, muitas vezes a rotina é cansativa, é cheia, e essa construção vai ser aos poucos. É a teoria da bola de neve mesmo. Você querendo fazer uma renda extra para pagar algo em específico, ou para investir o seu dinheiro, para ter um retorno maior sobre o seu dinheiro, no final das contas, todo mundo quer dinheiro por um motivo simples. Dinheiro compra tempo, dinheiro compra saúde. Dependendo da situação, obviamente. As pessoas querem viajar, querem conhecer novos lugares. Olha o tamanho desse mundo, olha o tamanho desse planeta. Olha quantos lugares incríveis tem aqui. É bizarro a quantidade de pessoas que passam suas vidas sem saírem do seu estado, que não conhecem outro país, que não conhecem ali uma nova cultura. Dinheiro te dá a possibilidade de ter tempo de qualidade com quem você ama. Te dá a possibilidade de descansar sem culpa. E cara, se você ainda se sente mal por descansar, porque eu me sinto mal às vezes por descansar. Eu fico fulo da vida às vezes. E é um trabalho que eu tô aos poucos pra mudar essa minha percepção. É necessário descansar, o nosso corpo é uma máquina. Se eu não diminuísse o meu ritmo, tendo ido parar no pronto-socorro 3 vezes com a minha pressão lá na... Eu ia falar um palavrão, desculpa. Talvez eu tivesse infartado, talvez eu tivesse tido um AVC, tá ligado? São jovens, cara, são pessoas jovens. O número de pessoas jovens tendo um treco do coração, tendo um mal-estar súbito, tem crescido absurdamente. Porque as pessoas estão se enchendo de energético, tomando Ritalina, café, fumando, tudo junto pra conseguir chegar lá naquele lugar e ter aquilo e ser aquilo, porque se você não tem, se você não é, você não presta pra sociedade. Que merda. Não tô falando que você não tem que se esforçar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar, que você não tem que colocar em prática as coisas que você sabe, porque nada cai do céu. E claro, quem nasceu em berço de ouro, né? Porque tem gente que nasce em berço de ouro, nasce aí no modo easy da vida e mesmo assim não consegue aproveitar os privilégios que tem. Existe uma linha entre esforço que constrói e esforço que adoece e que te destrói. E a gente não pode esquecer dessa linha. Então é isso. Esse foi o primeiro episódio do Diário de um CLT empreendendo, de um CLT cansado empreendendo alguma coisa desse sentido. Uma semana de 0 vendas, mas de muitos aprendizados. Lá no grupo houveram conversas sensacionais, trocas maravilhosas, boas ideias surgindo na cabeça, mesmo que eu não tenha conseguido colocar tudo 100% em prática, pelo menos eu comecei. Vamos aí calculando e recalculando as metas para que consigamos atingir o nosso objetivo final. E essa é a real de quem está construindo algo aos poucos. Não vou dizer que sem pressa, porque sim, eu tenho certa pressa, eu não quero mais certas coisas na minha vida, e isso me causa até um pouco de angústia, mas sem desistir também. Em breve eu espero que a maré vire ao nosso favor, ou não, mas se a gente tá no mar, não adianta se desesperar, a gente tem que relaxar e boiar, né? Porque se desesperar é só pedir pra afundar e se afogar mais rápido. É caminhando que o caminho aparece. Tchau, tchau.